Sobre criptomoedas hoje. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão conseguindo ver bem aí? Tá certinho? Tá aparecendo. Beleza, então. Vamos lá. Galera, criptomoedas. Vamos falar sobre isso hoje, né? Eu sou o Guilherme Espada, faço engenharia de produção na Federal e fiz o curso de técnico em informática pelo IFPR, né? Então, acredito que a maioria da galera aí faz ciência da computação ou até mexe com alguma programação, né? Eu entendo um pouquinho, mas não tão avançado assim. E, cara, eu acho que esse tema tá sendo muito falado hoje, né? Hoje em dia. E até essa semana aí saiu algumas notícias de um grupo aí que tava roubando dinheiro da galera e tudo mais com esse mercado de criptomoedas, né? Então, é um assunto bem falado, é legal estudar, realmente é uma coisa do futuro, assim, que está no presente, mas vai se tornar gigante, né? E a primeira coisa que a gente tem que entender sobre criptomoedas é exatamente o nome, né? Por que tem esse nome, criptomoedas? E aqui, nessa primeira parte, não tem nenhum segredo, né? Basicamente é uma moeda que usa criptografia para sua produção, para as transações, né? De criptomoedas, para armazenamento. Então, é uma tecnologia bem avançada, né? Confesso. E para exemplificar tudo isso, a gente tem que começar passando pelas criptomoedas mais famosas e até por algumas mais, vamos dizer assim, não tão famosas, mas que estão causando um furdunço aí nas redes sociais. E a intenção desse workshop aqui, é claro, é trazer uma informação bem legal para vocês, mas é o que eu sempre falo, assim, aos interessados, né, é legal pesquisar mais, assistir mais, e realmente, se for da sua vontade, né, talvez até investir, comprar criptomoedas e acompanhar esse mercado que pode vir a se tornar aí, né, o único meio de transações do mundo. Beleza? Vamos lá, então. Tô começando aqui pelo Bitcoin, né, hoje é a moeda mais falada e mais famosa do mundo, né? Ele foi criado em 2009, tá? Pelo Satoshi Nakamoto. E aqui já tem um mistério, na verdade, eu até coloquei ali um ponto de interrogação, que é quem é Satoshi Nakamoto, né? Na verdade, a gente não sabe. Esse nome, ele é divulgado aí tantas vezes e tudo mais, mas de verdade a gente não sabe quem é. Algumas fotos até rolaram por aí, mas pode ser um cara, né? Talvez seja um japonês, ou asiático pelo nome, ou pode até ser um grupo de pessoas que só se intitularam assim. E é muito interessante porque se ele fosse encontrado, né, muita gente fala isso, que ou ele seria morto ou preso para sempre aí, porque o cara acabou com tudo. O cara tá destruindo aí muitos países. Bom, e o Bitcoin, ele foi a primeira moeda criada, né, em 2009, a primeira moeda virtual. Na verdade, é importante a gente destacar isso, porque os dólares, né, e outras moedas, eles já estavam nos nossos celulares, né, já estavam nas contas aí digitalmente. Então, a primeira moeda virtual mesmo foi o Bitcoin, lá no finalzinho de 2008 para 2009, depois de uma crise muito, muito grande que começou nos Estados Unidos, né, crise de 2008. E o Bitcoin, ele é criado através da mineração, né? Então, o que é essa mineração que muita gente fala? A mineração é a resolução de problemas matemáticos, tá? São problemas muito, muito complexos e, e você pode fazer isso até pelo seu computador, mas é claro que exige um equipamento um pouco mais avançado. Mas ele tem um sistema muito interessante que faz com que quanto mais gente queira minerar Bitcoin, esse sistema torna mais difícil minerar. Então, isso também acontece quando mais gente, entra mais gente, né, querendo minerar. Então, se mais gente quer,
fica mais difícil. Tá? E também ele tem um mecanismo de autoajuste que começa a te pagar um pouco menos conforme isso vai acontecendo. Então, mais poder de mineração, então menos bitcoins serão minerados e também a remuneração para esses mineradores será mais baixa, tá? E essa atualização de software acontece a cada 2 semanas, tá? Então, a cada 2 semanas ele é atualizado e pode ser que, né, mude alguma coisa. E o Bitcoin ele permite transações peer-to-peer. O que seria isso na tradução, né? Pessoa para pessoa. Então, é possível transferir dinheiro de pessoa para pessoa, para qualquer lugar do mundo, sem limite de valor, né? Então, a gente teve já transações na casa do bilhão de dólares em questão de segundos. É muito, muito rápido mesmo. Mas as taxas, elas variam de acordo com o momento ou o valor, tá certo? Então, se é um momento muito congestionado na rede, essa taxa pode ficar maior e com o valor também pode. E qual que era o objetivo de criar o Bitcoin, né? Primeiro, eles queriam fazer um e-cash, realmente, que seria aquele dinheiro virtual utilizado, né, globalmente por todas as pessoas e acabar com todos os dinheiros do mundo, né? Esse era o pensamento inicial, que a gente vai ver que acabou e hoje em dia já não dá tão certo. Mas beleza, e aonde que fica, né, esses bitcoins? Onde que a gente consegue pegar eles e tudo mais? Eles não são físicos, tá certo? Então não é possível sacar de nenhum jeito. Até teve algumas vezes aí que a galera conseguiu fazer uns caixa eletrônico aí, mas isso é coisa do passado, não tem não, tá? E eles são armazenados, né, todos os bitcoins são armazenados na blockchain, que é a sua rede mestra, né, que eu coloquei ali, e o livro contábil do Bitcoin. O blockchain ele é um livro contábil realmente, e em que tudo é registrado. Então, tem até o primeiro registro lá do Bitcoin, até hoje, né? Então, é muita, muita coisa. Mas, se você fizer um registro lá, só vai aparecer o endereço da sua carteira, né? Então, não é possível você rastrear as pessoas que fazem aquela transação, porque esse endereço é um código alfanumérico, né, muito grande, e muita gente usou isso para fazer crimes e outras coisas, né? Mas também tem pessoas do bem, né? É um motivo para o anonimato, né? Então, ele foi muito criticado por isso, por ser utilizado em contrabandos, mas a gente sabe hoje em dia que existem outras criptomoedas que são muito, muito melhores para isso até, para crimes, né? Então, não é o Bitcoin que faz a criminalidade aumentar, tá certo? E nessa blockchain, esses blocos, né, eles são distribuídos em blocos, e a cada 10 minutos esses blocos, eles são trocados, tá? Eles são ligados uns aos outros por meio de uma referência, mas a cada resolução de problema é registrada nesse bloco, e ele tem que fazer, que nem eu falei, uma prova de trabalho, né, que seria a resolução do seu problema matemático, que é extremamente difícil. Mas se ele não for finalizado em 10 minutos, esse bloco é fechado e as transações que foram feitas ali, elas são encerradas e ponto final. Passa para o próximo bloco. Então, se um computador está minerando ali, ele está tentando resolver, né, aquele problema, e ele não conseguiu em 10 minutos, ele vai ser cortado e ele tem que partir para um próximo problema, tá? E esse sistema de blockchain, né, ele é utilizado em várias outras moedas, tá certo? Mas o que faz o Bitcoin ser o que ele é hoje, né? O valor que ele tem hoje, a importância que ele tem hoje, na verdade, para o mundo e para as pessoas, para a comunidade, para os governos também. O que é isso que faz ele ser tão importante? O grande motivo do Bitcoin ser tão famoso assim é a sua descentralização. Tá? O Bitcoin ele é uma moeda que ela é descentralizada. Então, ninguém tem o poder de criar mais bitcoins, de mandar banir, né? Tirar, cortar e tudo mais. Ninguém tem o poder de fazer isso. Existe uma ausência de um regulador, então as alterações do Bitcoin são praticamente impossíveis. Se você quisesse aumentar a quantidade de bitcoins, por exemplo, você teria que ter acesso e o consenso de toda a rede, o que é praticamente impossível, né?
Mas para ele ser descentralizado, ele tem que partir de uma centralização, né? E é isso que acontece hoje em dia, né? O ponto-chave do Bitcoin é ser livre de interferências governamentais. Muita gente acredita que essa moeda é o que faz você conseguir sair do domínio do governo, né? Então, todos os governos, eles vão lá e imprimem muito dinheiro, né? São os guardiões da moeda, mas eles muitas vezes não conseguem segurar a famosa inflação, imprimindo mais dinheiro ou pagando contas e tudo mais. E por isso a gente tem a desvalorização da nossa moeda, principalmente a do real, né, que é uma das mais valorizadas do mundo. E eles gostam, os governos, na verdade, eles gostam da inflação. Isso é perfeito para eles, porque é a única forma, a única não, mas é uma das formas de pagar as contas, né? Então, você tem mais arrecadação, é mais fácil você conseguir pagar suas contas, sem gerar impostos, né? Mais impostos, que já é grande, e sem gerar mais dívida, né? E criar uma moeda é motivo de alegria para as pessoas, né? Se o governo dá muito dinheiro para as pessoas, é legal, tá ligado? E isso também ajuda o endividado, né? Conforme você consegue aumentar a inflação, o seu dinheiro lá na frente vale menos. Então, para aquela pessoa que tem uma dívida fixa, na verdade, o poder de compra que ela vai estar pagando vai ser bem menor para ela. O governo consegue arrecadar mais também e os preços dos imóveis, né, sobem bastante conforme a inflação vai comendo solta por aí. Então, para fugir disso, né, esse foi, acho que talvez o principal ponto para a criação do Bitcoin é realmente tirar esse poder do governo e conseguir concentrar nas nossas mãos, né? Ter realmente o poder para a gente e fazer o que a gente quiser com o nosso dinheiro, sem ter essa inflação exagerada, né, sem ter essa desvalorização. Mas hoje, realmente, o Bitcoin é descentralizado, tá? Ele não fica na mão de uma pessoa, que nem na imagem aqui da esquerda, né? Seria mais ou menos a centralização de um governo onde ele consegue fazer tudo com o dinheiro que ele mesmo imprime. E hoje, na descentralização, né, a gente tem aqui o Bitcoin, mas ele está no caminho para ser distribuído, né? Esse é o intuito, você conseguir se comunicar com qualquer pessoa sem nenhuma interferência. Mas por que ele é descentralizado hoje e não distribuído? Porque é muito difícil da gente conseguir encontrar uma pessoa que esteja muitos bitcoins para ficar vendendo ou trocando com outras pessoas, né? Então, existem as exchanges, que são as casas, né, os sites aí que a gente consegue comprar e vender criptomoedas. Então, na bolsa de valores não é permitido, tá? Apesar que a gente vai ver daqui a pouco como que a gente pode fazer isso, comprando na bolsa de valores uma parte de bitcoins. Mas, por enquanto ainda, né, as exchanges são o caminho para a gente conseguir comprar e tradear e vender e tudo mais com esses bitcoins e com as outras criptomoedas, né? Beleza. Então, um cara que gosta muito de Bitcoin, que estuda muito sobre isso e fala muito sobre isso, é o Nassim Taleb. Ele foi quem escreveu aquele livro A Lógica do Cisne Negro, e também o livro Antifrágil. Ele é, de verdade, um cara que gosta bastante de Bitcoin, mas ultimamente ele tá meio que falando mal, assim, né? Mas a gente não consegue entender muito bem o que se passa. E essa frase dele, né, que é o conceito do livro dele, é que o oposto é o oposto do frágil, é o antifrágil, se aplica bem a esse tipo de assunto, né, que são as criptomoedas e principalmente o Bitcoin, porque quanto mais o tempo passa, as moedas elas vão perdendo seu valor, justamente por estarem na mão do governo e você não conseguir fazer nada sobre isso. E na verdade, essa fragilidade que a gente tem nas moedas, ela pode ser compensada, né, com uma moeda que é realmente deflacionária. Esse seria o nome, né? Então, o Bitcoin, conforme o tempo vai passando, ele vai ganhando valor. Mas por que disso? Porque ele é finito, tá? O Bitcoin, ele é finito. Então, ele tem uma produção já, desde o começo do Bitcoin, ela já foi estabelecida, né, que é de 21 milhões de Bitcoins, e ela está sendo gerada e vai ser gerada até 2140. Então, vai demorar um bom tempo aí. E hoje em dia a gente já tem bastante, na verdade, Bitcoin. São 18 milhões aí no mercado, mas
É por isso que ele vai ganhando valor ao longo do tempo, né? E também a alta procura, né, que veio desde o começo aí, crescendo bastante. A gente vai dar uma olhada daqui a pouco também. Então, beleza. Quais são os motivos, né, os motivos, assim, os fatores para ele tentar se tornar uma moeda cada vez mais forte, né? Para ser considerado uma moeda, um ativo, ele deve ser um meio de troca, tá? Então, você tem que conseguir trocar dinheiro com as pessoas, né, fazer pagamentos e tudo mais. Ele deve ser uma unidade de conta, isso é muito simples, né? E também uma reserva de valor. Então, falando do mais fácil, né, a unidade de conta é bem tranquilo, mas no meio de troca, o preço do Bitcoin, hoje em dia, ele varia muito, né? Por exemplo, hoje caiu bastante, cerca de 6% aí, no último dia, e isso já foi posto muito à prova, né? O preço do Bitcoin, por que que ele varia tanto e tudo mais, eu não posso colocar dinheiro lá porque num dia eu tenho muito, no outro dia eu tenho pouco. Mas, então esse preço já foi colocado à prova, mas o seu protocolo, né, o seu sistema nunca foi colocado à prova. Basicamente a prova de falhas, né, nunca falhou, e por isso já é um motivo bem grande para você conseguir acreditar nisso. Mas essa famosa reserva de valor, ela tem alguns pontos aí que são necessários para o Bitcoin querer se tornar isso, e para a gente tornar ele, né, isso. Então, beleza. Para ser uma reserva de valor, primeiramente, ele deve ser escasso, tá? O que que a gente pensa disso? É que lá na antiguidade, né, o ouro era muito caro, né? Porque ele já era finito. Mas o alumínio era muito mais caro ainda, tá? O alumínio era muito caro, porque era muito difícil você extrair ele das pedras onde você achava, né? Mas aí, os reis e tudo mais, eles tinham alumínio até em casa, assim, e eles serviam para as pessoas mais famosas do mundo, assim, porque era um artigo de luxo mesmo. E aí resolveram, depois de um tempo, né, eles conseguiram, na verdade, uma forma de extrair o alumínio muito mais fácil, além de encontrar muitas reservas de valor, reservas de alumínio, desculpe. Então, o alumínio ele começou com um preço gigantesco e hoje em dia a gente consegue até embalar hambúrguer com alumínio, de tão barato que é, entendeu? E isso traz ao ponto do Bitcoin ser escasso. Porque se ele não fosse, o preço dele poderia ter uma alavancagem muito grande no curto prazo, mas no longo prazo ele seria simplesmente dispensado e ninguém ia querer mais saber. E também, conforme eu falei para vocês anteriormente, ele tem um limite, né? São 21 milhões de unidades, e a cada 4 anos acontece o halving. Esse é o termo. E o que que é isso? É o corte da produção. Então, a cada 4 anos, nesse evento, a produção é cortada pela metade. Então, se hoje em dia a gente está produzindo, sei lá, 1.000 bitcoins por ano, a gente vai passar no futuro, daqui a 4 anos, produzir 500 somente. Tá certo? Isso aconteceu em 2020. E muitas vezes é interessante olhar o gráfico do Bitcoin e ver quando acontecem esses halvings, e depois disso, depois desse evento, normalmente o preço do Bitcoin começa a subir bastante. Então, ele não poderá mais ser criado, né? Depois desses 21 milhões, ele não vai mais ser criado, e os governos não podem inflacionar essa moeda por conta disso. Para essa mudança, conforme eu falei também, é muito difícil, né? Precisa acontecer uma aceitação muito grande. A demanda ela vem crescendo ao longo do tempo e a oferta já é determinada, né? Então, esses 21 milhões para uma demanda extremamente gigante faz com que o preço dele cresça muito. É a lei da oferta e demanda, né? As leis da economia são mais fortes que as leis dos homens. E só um minuto. Ah, sim. Eu estava falando sobre a quantidade de bitcoins que a gente tem hoje, que é aproximadamente 18 milhões, aí um pouco mais que isso. Mas essa não é a quantidade em circulação exatamente, porque alguns estudos já mostraram que muita gente já teve
Bitcoin e já perdeu, né, Bitcoin em uma carteira que não tem mais a senha ou a pessoa já morreu. Então, muitos e muitos Bitcoins já estão assim, fora do mercado e não podem ser recuperados. Não deteriorável, essa é uma questão bem importante também. Se você perder a sua senha, se você morrer, talvez, o Bitcoin ele não vai ser alterado, tá? Ele não tem como ser rasgado ou simplesmente excluído, isso não existe. Se você pegar uma nota, por exemplo, do real e simplesmente queimar, aquele dinheiro já não existe mais. Mas o Bitcoin, ele não tem como você fazer isso, não tem como acontecer isso por estar registrado numa rede em que tudo é registrado, né? Na blockchain. Então, se você tiver uma carteira física para guardar suas criptomoedas, o que é mais seguro, e você perder essa carteira, na verdade, não vai acontecer nada. Seus bitcoins vão estar lá dentro ainda, o prejuízo vai ser seu mesmo, mas... E também se você quebrar ela, né, não vai acontecer nada também, pode destruir a carteira, que mesmo assim eles vão estar lá na rede e vão ser seus até o fim. Mas, é claro, você não vai conseguir ter acesso, ou pelo menos um acesso tão fácil a isso. Ele deve ser aceito globalmente, né? Para ele ser uma reserva de valor, ele deve ser aceito globalmente. Então, no começo, é aquela velha história, né? Só os primeiros entusiastas usam Bitcoin ou têm Bitcoin, e depois isso vai começando a melhorar, né? Por ser um ativo bem interessante, muitas pessoas começaram a aceitar isso. E hoje em dia, até um país, El Salvador, aqui na América, ele considera uma moeda oficial. Então, se alguém tem bitcoins por lá, não vai precisar pagar imposto, o país também consegue investir, trazer muitos investidores, né, para sua base. Ele deve ter um longo histórico de aceitação. É verdade, isso não é um fato, né, porque se o Bitcoin foi criado em 2009 e o dólar foi criado lá em seus anos 1800, se eu não me engano, ou até 1700, o Bitcoin não pode falar que ele tem um longo histórico de aceitação. Então, esse é um ponto fraco. E talvez seja por isso que a sua variação seja tão grande, né, hoje em dia. Então, as pessoas não sabem o quanto isso vale ainda, ou ainda não tem ideia, né, ou até não tem tanto conhecimento sobre isso. Mas para ele ser uma reserva de valor para o futuro, ele tem que ter um longo histórico de aceitação, ainda mais considerando seus pares, né, como não outras criptomoedas, mas se a gente considerar, por exemplo, o ouro, é ainda mais aceito, né, ele passa aí milhares e milhares de anos e todo mundo ainda gosta do ouro, simplesmente porque ele é incrível, realmente, mas ele também é finito. Então, o Bitcoin precisa disso também, precisa de um tempo aí para amadurecer, e, na minha opinião, esse preço, que ele varia tanto hoje, ele pode vir a se tornar mais estável conforme esse histórico vai crescendo. E para ser uma reserva de valor, a gente também precisa de um valor intrínseco, né? Então, a pergunta é se vale tudo isso? Se vale hoje os 180 mil reais por apenas uma moeda? Lembrando que se você quiser comprar, né, se você não tem o dinheiro todo, você pode comprar o fracionamento disso, né, que seria 0,0001 bitcoins, que pode chegar aí até, acho que R$ 88, eu acho que é o mínimo. E esse centavinho se chama, desculpe, Satoshi, em homenagem ao criador, né? Então, vale tudo isso? Será que é tão importante assim para o mundo, né? O Bitcoin, ele entrou em uma grande discussão no último mês, nos últimos meses, na verdade, sobre o gasto de energia que é gerado sobre essa moeda, né? Então, precisa realmente de muita energia para você conseguir minerar. E na Ásia, onde estão os campos de mineração, né? Os maiores campos de mineração, eles gastam muita, muita energia para manter os computadores e as GPUs, né, ativas o dia inteiro. E tá beleza, mas se gasta tanta energia, né? Por que as pessoas
vão querer isso. Aqui no Brasil também tem muita gente minerando aí, até em casa é possível minerar. É porque paga bem, entendeu? Então, as pessoas acreditam nisso, elas querem uma remuneração em Bitcoin, elas acreditam que esse valor vai crescer realmente no futuro, mas com mais pessoas, né, se torna mais difícil minerar. E tudo deve valer algo, né? Tudo, o que você tem na sua casa, o seu mouse, a sua garrafinha, ela vale algo. Mas ele não tem um valor determinado. As coisas, elas só têm valores porque as outras pessoas aceitam pagar aquilo por aquele objeto, né? Por aquele serviço. Então, o Bitcoin hoje ele já é muito importante para o mundo inteiro. E se um dia as pessoas pararem de minerar, vai se tornar mais fácil, né? Aquele mecanismo que eu expliquei para vocês, ele vai se reverter e vai se tornar mais fácil minerar. E também eles vão pagar mais, né? Eles não, a rede, né? Não existe um dono exatamente, mas a rede vai começar a te remunerar mais. Então, essa curva, né, que vai para baixo da mineração, ela volta muito rapidamente porque vai ser mais fácil, eles vão estar pagando mais, então, pô, por que não, né? Se tem todos esses pontos. E também, um ponto bem importante é que se o Bitcoin fosse usado nas últimas crises, né, até no ano passado, um bom exemplo disso, né, em tantas crises que a gente viveu já, as pessoas poderiam ter o valor das coisas, a sua moeda preservada, né, e não deteriorada, igual em países como a Argentina ou Brasil, e elas não iriam perder tanto dinheiro, né, pelo menos não iriam perder tanto ou até iriam ganhar, justamente por essa moeda virtual aí ser deflacionária. Então, claro, nos últimos anos a gente começou a entender mais, e no último ano, muito mais, né? Então, as pessoas quiseram mais bitcoins, as pessoas queriam comprar muito, e esse valor começou a crescer realmente muito rápido e foi para a lua, né? Aqui eu trouxe um gráfico bem simples, o gráfico de valor dessa moeda do Bitcoin, e esse gráfico pega ali desde o ano passado, é um ano de, de extensão aí, né? Desde de hoje, dia 8 de julho, até 8 de julho do ano passado. Então, ele saiu de lá de seus 40 ou 50 mil reais e chegou a bater quase no fim de abril aí, se eu não me engano, foram 360 mil reais o topo máximo. Isso em reais, né? Então, se o dólar ele começa a crescer também, os bitcoins se tornam mais caros. Primeiramente, ele é cotado em dólar, por ser uma moeda, né, muito mais aceita aí globalmente, e depois acontece a conversão, né? Então, o dólar foi crescendo muito, o Bitcoin também foi crescendo muito, para a gente aqui se tornou muito, muito caro mesmo. E depois dessa febre começou a baixar bastante, né? Então, hoje em dia a gente está aí mais ou menos 180 mil reais. É isso aí, essa é a criptomoeda mais famosa do mundo, que nem eu estava explicando. E comprar de outra pessoa, é bem importante falar isso, pode ser o fim do seu dinheiro. Igual eu comentei, essa semana a gente teve a notícia aí de que um grupo pegava o seu dinheiro e conseguiu criar até uma rede virtual que replicava, né, a rede do Bitcoin e fingia que estava comprando Bitcoin e investindo nisso e teria retornos milionários aí para as pessoas. Mas é muito difícil você conseguir acreditar nisso, porque se você manda o dinheiro para uma pessoa, como é que você vai ter a garantia de que essa moeda realmente vai chegar para você, de que essa outra pessoa vai enviar em questão de segundos, né, ou conforme acordado ali? Você não pode ter segurança exatamente disso, e ainda mais comprando de pessoas que você não conhece tão bem assim. É claro que você pode trocar com familiares ou com pessoas conhecidas, mas você não pode ter a garantia de que essa pessoa realmente vai te pagar e vai trocar o dinheiro para você.
ou até num valor que você espera. E é por isso também que existem as exchanges, né, as, as casas e sites de compra e venda de criptomoeda, em que lá você pode comprar e simplesmente em questão de segundos, né, o dinheiro já vai ser convertido para você, porque realmente neles, não diria que a gente pode garantir 100%, né, ou acreditar 100%, mas é um pouco mais seguro. E também é importante ressaltar que criptomoedas e principalmente o Bitcoin, eles têm um imposto, tá? Então deve ser pago um imposto conforme você começa a lucrar bastante com esse tipo de operação. Então, se você vender uma quantia superior a 35 mil reais, o lucro vai ser tributado em 15%. Então, são valores bem altos. E se você vender abaixo disso, não é tributado, né? Isso é dentro de um mês, tá? Dentro de um mês. E para a gente analisar se o Bitcoin ele está num preço alto ou se a gente compra agora, não compra, a gente tem dois indicadores bem famosos aí, que seria o Fear Grade, tá? Que ele mostra aí o medo das pessoas hoje em dia, né, com o Bitcoin. Então, se eu já vou mostrar para vocês como que pode ser essa representação, mas se o medo está muito, muito grande, as pessoas começam a vender, né? Você tem medo de que aquilo acabe com seu dinheiro ou vire nada. Então, as pessoas começam a vender bastante e aí o preço começa a cair absurdamente. Mas se as pessoas estão muito otimistas, se o medo está lá embaixo, né? Elas começam a comprar e acreditar que isso vai dar muito dinheiro. E o multiplicador de Mayer, ele é um índice que consegue medir, né, eles fizeram análises para medir se esse preço que está hoje, ele está muito descolado ou ele está pouco descolado do preço das últimas 3 semanas. Então, por exemplo, se ele cai de 200 mil reais para 100 mil reais em menos de 3 semanas, é uma queda de 50%, o preço vai estar bem descolado. Então, isso pode indicar que o Bitcoin está barato, em termos de valor. Então, talvez seja a hora de comprar, porque se esse preço caiu tão rápido, talvez as pessoas comecem a olhar com outros olhos e começar a comprar. Então, esse valor pode crescer em pouco tempo, mas não é nenhuma garantia. E para a gente comprar, investir em criptomoedas na Bolsa de Valores aqui do Brasil, a gente consegue através de ETFs, né, que são fundos de índice. Basicamente, eles seguem o preço, né, dessa criptomoeda. Então, ali eu coloquei dois exemplos ali que são os únicos hoje, né, são bem novos, que é o QBTC, que ele investe 100% em Bitcoin. Então, todo o dinheiro que você comprar nesse índice, né, nesse fundo, ele vai ser replicado, né, conforme o valor que está hoje do Bitcoin. E o Hash 11 é outro ETF que ele investe em algumas criptomoedas, que seriam Bitcoin, basicamente quase tudo em Bitcoin, um pouco em Ethereum também, que é uma moeda bem, bem famosa, e em outras moedas bem menores. Mas é bem interessante para quem quer é um jeito mais fácil, né? Um valor também é bem acessível, questão de 30 ou 40 reais, então é bem tranquilo. Mas isso também abre outra discussão que se eu estou investindo em um fundo, então as moedas não, na verdade, não são minhas, entendeu? Então eu vou comprar um fundo de uma empresa, de uma corretora, né? Uma casa de análise, que vai replicar, que vai comprar outros bitcoins, né? Então os bitcoins não são meus, na verdade eles são desse fundo, e eu estou apenas comprando o fundo. Então qual que é a garantia que eu tenho de que isso realmente vai ser meu em momentos que eu quiser vender ou que eu quiser trocar por alguma coisa. E também existem, né, algumas formas de você guardar o Bitcoin e outras criptomoedas, que é as mais famosas, né? Eu acho que, pelo menos pelo que eu sei, são as únicas, são as Cold e as Hot Wallets. São realmente, né, pela tradução, carteiras, e que a Hot Wallet é a mesma carteira física.
Então, são aqueles pendrivezinhos ou aqueles HDs que você compra na internet aí que são bem caros, né? De empresas bem famosas aí, e você consegue plugar aí no seu computador, e eles transferem essas criptomoedas por meio de criptografia, né, obviamente. Então, é uma coisa bem segura, ela não vai estar ligada à rede, né, não tem nenhuma ligação com a rede no momento que essas moedas estão nesse HD. Então, é muito difícil de alguém conseguir roubar eles por meio de hack, né, ou outras coisas do tipo. E as cold wallets são é, as maneiras de você guardar ele virtualmente. Então, uma cold wallet que eu tenho conhecimento, né, é a Trust, que é um aplicativo de celular. Então, você consegue guardar suas criptomoedas no aplicativo mesmo. E eles estão bem seguros lá, sim, tá? Tudo é criptografado, então é bem tranquilo. Esses aplicativos são feitos para isso mesmo. Mas, né, aí vai da pessoa de acreditar ou não nessa segurança. E, que nem eu comentei agora há pouco, eu trouxe um pouquinho do nível de medo, né, o fear greed das pessoas, conforme você vai investindo aí ou vai acompanhando o mercado de criptomoedas. Então, quando essas moedas estão nas máximas, né, o índice ali, naquela barrinha, ele mostra um medo muito pequeno, né? Então, eu não tenho medo de criptomoedas, então, tô ganhando um monte de dinheiro, isso tá, né, tá explodindo, tá indo pra lua, eu tô distribuindo dinheiro, então eu tô felizão. E aí, quando as pessoas começam a vender, ver que aquele preço tá muito esticado, né, já não vale a pena ficar ali e correr esse risco, você vive realmente uma montanha-russa aí, porque começa a cair, começa a subir, começa a cair, começa a subir, então o medo vai lá nas alturas. E, né, quando o preço cai 50% ou mais, aí já vem aquela solidão, e que você perdeu todo o dinheiro e que nunca mais a gente vai conseguir recuperar isso. Então, já fica igual o pingo ali, fica putaço. E agora para falar de outra criptomoeda bem famosa aí, e que, né, desde que eu comecei a estudar sobre ela, pesquisar mais, eu achei muito interessante. Eu já sabia que era uma criptomoeda muito falada e muito famosa, é a segunda mais famosa do mundo, mas eu não entendia muito bem por que ela era assim, né? Você já tem o Bitcoin, então para que, né, outras criptomoedas? Mas com a inovação, né, tudo é para melhorar e tudo é o melhor para o consumidor, né? Então, o Ethereum, trocando de assunto, né? O Ethereum, ele foi criado pelo Vitalik Buterin, esse nomezinho ali meio estranho, ele é russo, mas ele foi criado por muito tempo no Canadá, e ele queria o que todos os brasileiros querem, né? O fim da burocracia exagerada. Então, assim como o Bitcoin, o Ethereum, ele utiliza uma tecnologia blockchain para criar uma rede focada na descentralização dos contratos. O Ethereum, que foi criado pelo Vitalik, ele era o Vitalik, né, na verdade, ele era apaixonado por tecnologia. Então, ele queria uma forma, lá em meados de 2012, de criar outra rede, né, para facilitar as coisas que ele acreditava que seria o futuro do mundo. Então, para entender essa ligação com a economia mundial, é preciso saber que o Ethereum ele é uma rede que proporciona muitas aplicações para o mundo inteiro, tá? Ele consegue, por meio da rede, né, as pessoas conseguem construir aplicativos, e outras coisas, mas ele é muito conhecido pela utilização dos contratos inteligentes. O que é um contrato inteligente? Os contratos inteligentes, eles são acordos, tá? Eles são feitos por duas ou mais partes, né? Como se fosse um contrato normal, a princípio, mas os seus resultados, os seus pagamentos e as suas penalidades, elas são realizadas de forma automática por meio da rede, tá? Então, essa tecnologia que utiliza também o blockchain, ela registra todos esses acordos e eles nunca mais podem ser desfeitos. Então, mas me dê um exemplo disso, né? O que isso pode realmente ajudar na minha vida, ser efetivo na minha vida?
Então, por exemplo, eu quero comprar um carro aí do nosso colega aí, o Vinícius. E ele fala lá, eu quero X reais, ou, na verdade, Ethereums, né? Ether, por esse carro. E eu falo, tá bom, beleza, eu vou pagar isso. E a gente vai lá, nós dois, e criamos um contrato inteligente nessa rede Ethereum. E, e conforme esse pagamento acontece, né, quando eu realmente transferir as minhas moedas, os meus reais ou, né, os meus Ethereums para o Vinícius, automaticamente, nesse momento, esse carro ele passa a ser meu. Então, isso não pode ser desfeito, e isso está registrado na blockchain da Ethereum, que seria o livro contábil do Ethereum, né? Isso está registrado lá, o dono do carro é o Guilherme. Então, já não pode ser desfeito, só se a gente fizer outro contrato, e aquilo se aplica automaticamente. Então, no momento em que eu transferir, já é possível, né, sair com o meu carro lá bem tranquilo, que eu sei que não vai ter nenhum problema em relação será que ele vai me transferir o carro? Será que eu vou ter que fazer um documento? Será que eu vou ter que fazer outras coisas? Então, isso não existe, né, nos contratos inteligentes. Automaticamente o carro já é meu e ele já não tem mais posse disso. Inclusive, isso é muito importante para a gente, principalmente do Brasil, né, que tem uma burocracia gigantesca aí para fazer contratos, para ir no cartório, para transferir um carro ou para transferir uma casa aí, né, uma compra de casa. Então, esse contrato aplicado de forma automática, ele não precisa de intermediações, eu não preciso ir num cartório, eu não preciso do governo querendo registrar isso, pagando aquelas taxas que você nem sabe o que é, mas você tem que ficar pagando ali a cada dia 50 ou 100 ali por um documento e tudo mais. Então, isso já seria né, satisfeito por esses contratos inteligentes. E essa moeda utilizada nessas transações é o Ether, tá? É a moeda da rede Ethereum. Assim como o Bitcoin, ele está, na verdade, para a blockchain do Bitcoin, que seria transações simplesmente de dinheiro, tá? O Ethereum, ele está para a rede o Ether está para a rede da Ethereum. E outro assunto que entra aqui no meio são os NFTs. Então, esse tipo de ativo, ele é negociado com Ether e também por isso, no ano passado e nesse ano, criou-se um valor extremamente grande para cima dessa moeda. E esses NFTs, na tradução, eles são, na verdade, no inglês, né, são Non-Fungible Tokens. O que seria isso? São ativos, né, ou tokens, que não são fungíveis. Essa é a tradução. Mas o que é ser fungível? Se você pegar uma nota de 10 reais e uma nota de 5 reais, ali você tem 15 reais. Então, é um ativo fungível, você consegue juntar isso, né? Não juntar fisicamente, mas, tipo, você consegue ter a percepção de que aquilo ali vale 15 reais. Então, é um ativo fungível. E esses ativos, os NFTs, eles não são fungíveis. Cada objeto ou cada, né, artigo virtual, na verdade, porque tudo é virtual, eles não conseguem ser juntados, né, podemos dizer assim. Então, aquelas obras de arte que a gente viu aí nos noticiários, vendidas a 500 mil dólares ou 1 milhão de dólares, elas não conseguem ser juntadas. Tá? Uma arte lá, por exemplo, uma música, ou um artigo de games lá, ele não consegue ser juntado com outro. Você não consegue fazer isso. E também é um dos fatos para ele se tornar tão raro, né? Esses objetos, eles têm um código, um código alfanumérico criptografado, óbvio, registrado na blockchain. Então, aquela obra, aquele meme, né, da garotinha lá que foi vendido bem caro, ele só tem um registro no mundo, que é da pessoa que fez. E essa pessoa, ela registrou na blockchain da Ethereum um certo dia, então aquela imagem, ela só tem um código. Se você tentar gravar outra imagem igual
com outro código não vai ser possível, porque ele consegue identificar que as imagens são iguais, né, ou pelo menos uma réplica, e ele não vai permitir isso. Então, o dono, o dono dessa imagem, ele é o único dono no mundo, né? Então, esse registro é feito e conforme, se alguém comprar, se acontecer uma transação, essa blockchain, ela é alterada, né? Esse registro é alterado, e essa nova pessoa vai ser a única dona no mundo. Então, você pode pegar imagens aí na internet, pode compartilhar e tudo mais, mas você não é o dono realmente. E mesmo que você se intitule o dono por estar no seu celular, ela realmente não é, porque se algum dia você resolver tentar tomar legalidade disso, não vai ser possível, né? O dono vai simplesmente falar, não, tá aqui, né? Na blockchain, o registro, e eu sou o dono, essa é a minha carteira e eu sou o dono. E ponto final. Então, esse é o conceito de NFT. São ativos que não podem ser juntados, eles não podem ser é, replicados em questão de várias pessoas terem a mesma imagem original, entendeu? E se as artes já foram muito comercializadas e muito caras no passado, né, com uns quadros famosos, que nem o da Mona Lisa, as artes virtuais, né, de agora e do futuro também vão ser muito comercializadas e esse preço tende a aumentar, né? Se tem mais demanda, o preço vai lá em cima. O Ethereum hoje ele passa por uma atualização, a rede passa por uma atualização, né, e vai transformar alguns protocolos, né, algumas regras aí dessa rede, dessa moeda. E essa moeda, o Ether, ela não é finita, tá? Hoje ela é infinita, mas com essa atualização ela pode vir a se tornar uma moeda finita, o que talvez faça com que esse preço cresça muito mais, conforme a gente queira utilizar isso para contratos ou para troca em NFT, né? E aí outras moedinhas bem famosas que são chamadas de altcoins. Na verdade, o termo altcoin, ele é considerado para todas as moedas, as criptomoedas, que não são o Bitcoin. Então, tudo que não é Bitcoin é o altcoin. Esse é o termo utilizado, né? Não fui eu que criei, então, mas é isso aí. A gente usa altcoins para todas as outras criptomoedas. E essa moeda XRP, ou Ripple, né? Ela é muito famosa, muito famosa, e o seu preço também é extremamente volátil, tá? Ela foi lançada em 2012, e qual que é o intuito dessa moeda? Né? Cada moeda difere de outra criptomoeda para tentar solucionar algum problema. E essa moeda, o protocolo, na verdade, a rede Ripple, ela foi criada para ser um sistema de pagamento distribuído. Então, a empresa que criou a Ripple Labs, ela queria fazer transações interbancárias, né? Então, se um banco quer transacionar moeda com outro banco, fazer empréstimo, eles utilizariam essa moeda, e até para a gente mandar moeda para outro país, algum valor para outro país, seria muito mais rápido do que hoje, né? Porque se você quiser mandar hoje dinheiro para uma conta nos Estados Unidos, demora muito tempo. E então, essa moeda tem esse objetivo, e, e também os custos seriam muito reduzidos, né? Elas podem ser feitas de pessoa para pessoa, então são transações também peer-to-peer, mas essa moeda, o XRP, ele já tem um limite, tá? Já foi, desde o seu começo foi criado 100 bilhões de cópias, né, de moedinhas, de criptomoedas, mas hoje a gente tem aproximadamente aí 50 bilhões em circulação. Ela não acontece por meio da mineração, tá? Então, se você quiser criar ou se você quiser validar alguma transação, essa validação é feita por meio da rede mesmo, dos computadores. E não existe aquele sistema do Bitcoin que é de fazer um cálculo matemático extremamente complexo. Então, assim, é mais fácil você criar, é mais fácil você aceitar uma transação, e também é um dos motivos para ela não ser tão cara, né? É uma criptomoeda
muito, muito, muito mais barata, cerca de R$ 5, se eu não me engano, hoje é bem baratinho. E é isso. Outra criptomoeda bem famosa que entrou aí no, no, nas falas, nas conversas da galera aí é essa Cardano. Faz parte do sistema ADA, né, ADA Cardano, e ele replica muitos conceitos do blockchain e da Ethereum, na verdade. Então, o objetivo deles era conseguir juntar o Bitcoin com o Ethereum. O que é isso? É conseguir fazer transações de valor muito, muito rápidas, né? E ter um sistema bem avançado, mas também conseguir utilizar os contratos inteligentes. Então, ele foi pensado para sanar alguns problemas relacionados a isso. Ele é um sistema que permite a troca das moedas, né, em seu primeiro nível. Então, no primeiro nível dele, já foi criado exatamente para você transacionar moedas, para você conseguir fazer transações e pagamentos nesse primeiro nível, o que torna ele muito mais rápido, somente dedicado a isso. E no seu segundo nível, o que não existe, né, no Bitcoin, no Ethereum e tudo mais, esse segundo nível ele é feito só para contratos inteligentes. Então seria mais ou menos juntar o Bitcoin com o Ethereum, né? E a gente tem essa mistura aí que pode dar muito certo, mas também pode não dar tão certo aí. É uma moeda também limitada e ela não precisa de um trabalho, né? Um proof of work do Bitcoin. Então é mais fácil, a rede só precisa aceitar isso e tá tudo certo, uma transação, beleza, 80%, se eu não me engano, da rede precisa aceitar e pronto, tá feito. Inclusive, eu esqueci de falar, até coloquei ele, esqueci, me desculpe, nessa moeda Ripple, o XRP, o Pix, o nosso famoso Pix aí, famoso e amado, ele utiliza parte dessa tecnologia para conseguir fazer uma troca, né, uma transação bem rápida e segura. E para finalizar essas criptomoedas maravilhosas aí, a, o Dogecoin, né, que é muito, muito um, uma meme coin, como a gente costuma ver por aí, uma joke coin. Ela foi criada pelo protocolo de outra moeda, que é o Litecoin, outra criptomoeda que eu não mencionei aqui, mas ele não difere em nada do Bitcoin. Simplesmente eles quiseram criar outra moeda com um símbolo mais bonito, talvez, ou com um meme legal, que particularmente eu acho engraçado esse cachorrinho, ele é até fofinho, mas ele não difere nada do Bitcoin, a não ser a facilidade de mineração. Então, para você criar Dogecoins é muito, muito fácil. Ele também precisa de um acordo da rede, o que é simples até, e não tem um limite. Então, pode ser criado até o infinito, e nunca vai parar, né? Também é bem difícil deles mudarem isso somente se tiver uma organização que seja realmente a dona, ou os criadores, né, conseguiriam alterar isso com o consenso da rede. Então, essa facilidade de mineração torna a moeda mais vulnerável, tá? E também, conforme o real brasileiro, ou os dólares, né, quanto mais você cria, o valor começa a se perder. E o Elon Musk até comenta bastante, fala bastante sobre Dogecoin, quer levar o Dogecoin para a Lua, né, Elon Musk, que é o dono da Tesla aí, mas a verdade é que ele já até comentou que, na verdade, ele não investe em Dogecoin, então, tudo que ele falou foi realmente uma especulação, né, e os preços subiram muito, ou quando ele falou mal do Dogecoin, caiu muito, mas ele não coloca a sua mão no fogo. E por último, a nossa brasileiríssima, né? O brasileiro tinha que fazer alguma coisa para entrar no meio. É o real, que utiliza também outro cachorrinho famoso no nosso país, mas os donos, né? Os criadores dessa moeda, eles não se intitulam como meme coin ou como uma joke coin. Eles querem, né, ser o principal player aí no Brasil de criptomoedas, se quer ser
a moeda mais aceita aí no Brasil, então eles não gostam muito de comparações, não. E o esquema dessa moeda, do real, é praticamente igual ao do Bitcoin, de outras criptomoedas, mas ele tem um limite, né? Esse limite foi setado ali em 470 trilhões de moedas, o que é um valor bem grande, mas hoje o real ele tem um valor bem baixo, se eu não me engano, é 0,00005 reais, então é bem baratinho, mas para isso, para essa quantidade ser alcançada, vai demorar muito, e os criadores, eles dizem, somente dizem, né, que conforme uma transação é feita, basicamente 30%, aproximadamente, desculpe, 30% do valor, ele é simplesmente queimado. Então, para você conseguir ter um ativo deflacionário, eles resolveram colocar isso. Então, a moeda vai literalmente se queimando aí ao longo do tempo, o que vai tornando as moedas restantes mais valiosas. E, para finalizar, eu deixei aqui uma frase que eu gosto bastante. Então, a gente precisa, principalmente nesse assunto, ter uma serenidade para aceitar as coisas que a gente não pode mudar, tá? Coragem para mudar o que for possível e sabedoria para distinguir as duas coisas. Essa frase ela tem várias interpretações, né? Você pode interpretar ela de um jeito a cada dia que você lê ela. Eu faço muito isso. Cada vez que eu leio essa frase, eu tenho uma interpretação diferente, mas também quero deixar claro que isso não foi uma recomendação de investimento e a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de transação. Se realmente a gente quer focar nisso, quer realmente estudar mais ou ganhar dinheiro com isso, a gente precisa estar muito, muito ligado, não cair em golpes e em outras coisas, porque simplesmente a gente não consegue mudar tudo que a gente quer. E falando um pouco mais sobre, lá no começo, o Bitcoin, é muito difícil a gente querer mudar o sistema do mundo inteiro sobre moedas, né? Então, esse sistema provavelmente não vai mudar, e a gente sempre vai ter uma moeda que vai perder o valor ao longo do tempo. As mudanças não vão ser tão feitas tão logo, né, na verdade, porque, que nem eu disse, é muito fácil e muito bom para os governos essa inflação exagerada e também ter o controle da moeda, né? Por isso que eles querem muitas vezes acabar com essas criptomoedas, com o Bitcoin, porque eles simplesmente não têm esse controle e com isso, né, eles não conseguem ter o controle da população inteira. Então é isso, galera. Finalizando aqui nossa aula. Confesso que fiquei bem nervoso, mas muito obrigado. Vou aceitar as dúvidas de vocês e responder. Deixei também duas pessoas ali marcadas com arroba ali embaixo, que são o Bruno Perini e o Fernando Uric, que são duas pessoas que eu me inspiro muito para estudar sobre essas criptomoedas. Eles sabem muito sobre isso. Então, é muito, muito bom seguir eles se vocês quiserem aprender mais. Mas também tem outras pessoas, e também o cenário feminino aí está crescendo bastante nesse quesito. E é isso. Obrigado pelo tempo de vocês, pelo tempo, e é isso. Obrigadão.